Que a paz do Senhor repousa em nosso coração e nosso pensamento. Hoje a gente vai falar sobre o livro de Mateus, capítulo 6. Eu já gravei os capítulos anteriores, assistam lá. No capítulo 6, do versículo 1 ao 4, fala sobre a forma que a gente dá a esmola. E aí está falando que a gente não deve dar esmola e contar para os homens, que os homens não têm que saber, mas sim Deus. E na maioria das vezes que a gente dá esmola, ou ajuda a igreja, ou ajuda na obra, ou ajuda o próximo, ou faz um bem para o próximo, ou financeiramente, ou com as nossas ações, a gente tende a falar para o outro. Que Deus nos ajude a não fazer isso mais, né? Que Deus nos ajude a ir lá fazer e ficar com a boca fechada, sem ficar declamando para o mundo que fez. E lá no versículo 5 ao 13, ele ensina a oração do Pai Nosso. E no 14 ele fala: porque se você perdoar os pecados e as ofensas dos seus irmãos, Deus também te perdoará. E no 15 ele fala: porém, se você não perdoar, o vosso Pai que está no céu também não vai te perdoar. É aí onde eu digo em vários vídeos meus que a gente tem que perdoar o próximo. Quando você perdoa o próximo, você já sabe que Deus vai te perdoar os seus pecados. Então, quando você apontar o erro que alguém está te ferindo, está te fazendo mal, vira esse dedo para si e pensa: será que eu já não fiz isso com outra pessoa? Será que eu também não peco toda hora? Será que eu também não erro toda hora? Eu necessito do perdão do Senhor, então eu preciso perdoar o próximo. E no versículo 16 ao 18 ele fala sobre o jejum e diz que quando a gente jejuar, os outros não precisam saber. Ele fala que a gente tem que ficar com a cabeça erguida, ungir a cabeça, né? E ficar bem, lavar o rosto, quer dizer, fique bem, mostre para todos que você está bem e não tem necessidade do outro saber, quem tem que saber é só Deus. E no versículo 19 ao 24 ele fala sobre as riquezas. Aí ele fala para não ajuntar tesouro na terra, mas sim no céu. Quando ele está falando isso, ele está dizendo que a gente tem que buscar o reino do céu e a justiça dele. E não que a gente tenha que correr atrás de fazer tudo aqui na terra, de correr atrás de ganhar dinheiro, de correr atrás de realizar só sonhos, sonhos, sonhos. Não é que você não tenha que realizar sonhos. Se você tem esse desejo, tem essa vontade, corra atrás sim. Busque realização dos seus sonhos. Mas não deixe Deus de lado. Não deixe o reino do céu de lado. Não deixe as coisas de Deus de lado. Eu não tenho buscado sonhos, né? Assim, financeiramente eu não tenho corrido atrás de sonhos, porque eu tenho muita vontade de buscar as coisas de Deus. Só que ultimamente eu tenho que agradar mais a Deus. Eu preciso agradar mais a Deus. Eu preciso fazer mais as vontades de Deus. E eu clamo ao Senhor agora neste momento que me ajude a seguir os exemplos de Jesus, me ajude a ser exemplo com o meu corpo, né? A ser exemplo com as minhas ações, fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é perfeita e agradável e a gente precisa saber disso, ter certeza e realizá-la. Então eu quero sim. Se a gente tem sonhos, se a gente tem vontade de realizar os sonhos, não é impossível, não é errado. O que a gente não pode é deixar Deus de lado. A gente não pode servir mais ao dinheiro do que a Deus. No versículo 24 ele fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Não podem servir a Deus e ao dinheiro. No versículo 25 ao 34 ele fala sobre a nossa preocupação diária, sobre o que a gente vai comer, sobre o que a gente vai vestir, sobre o que a gente vai calçar. E assim, é da gente, é da nossa natureza humana mesmo ter essa preocupação. Se não vai faltar comida, né? Se as roupas da gente a gente vai ter condição de comprar, sobre onde a gente vai morar. E assim, hoje em dia essa preocupação aumenta muito mais porque às vezes a gente não está empregado, está sem emprego e a gente fica preocupado mesmo. Mas se você tem preocupação com o seu alimento, com as suas coisas, não tem essa necessidade. Busca de Deus conforto, busca de Deus consolo, busca que Deus resolva isso para você. Se você precisa de uma porta aberta, peça a Deus para abrir. Se você precisa de um armário cheio, peça a Deus para que encha, supra a sua necessidade de alimento, né? E supra a sua necessidade em todas as áreas. Nesses versículos ele fala que assim como as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro,
contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E aí ele fala que a planta que está no campo, no caso aqui, eu creio que é o lírio, ela cresce, é linda, e ele a veste, e ela é cortada depois e lançada no fogo. Ele fala, pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe, amanhã vai ser lançada no fogo, ele não vai vestir muito mais a vós, homens de pequena fé? Então ele está dizendo o seguinte, que da mesma forma que ele cuida dos animais, que ele cuida das plantas, ele vai cuidar da gente também. E não tem essa necessidade da gente se preocupar. No versículo 33 ele fala, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Conclusão, busca a Deus acima de tudo. Busca fazer o que é certo, busca ser justo, busca ser reto, busca fazer o que é certo sempre e confia que Deus vai cuidar de você, Deus vai suprir a sua necessidade. Ele fala, não vos inquieteis por coisa alguma, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Só por hoje você tem que pensar, só por hoje eu não vou me preocupar com nada, só por hoje eu vou respirar fundo, eu não vou me preocupar com a falta de emprego, eu não vou me preocupar com a falta de comida, eu não vou me preocupar com a falta de roupa, eu não vou me preocupar com nada. Confia no Senhor, crê que Ele vai resolver, amém? Que Deus seja sua prioridade, que Jesus seja seu maior exemplo, que o Espírito Santo seja seu guia. Dê um joinha, porque dessa forma o YouTube entende que pode recomendar esse vídeo para outras pessoas. Se inscreva no canal e, se possível, compartilhe. Que Deus abençoe a sua família, que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua casa e todos que você ama. Que Deus seja contigo, amém?